Olá, pessoal. O saldo calorosamente. Mais uma vez me apresentando. Eu sou Isadora, sou professora do inglês básico e hoje a nossa aula é sobre expressões em língua inglesa. Eu acho essencial, já mesmo que por um momento inicial, nós estarmos incluindo a língua inglesa em nossas aulas. Então, como vocês têm um nível básico, o início das nossas aulas será muito em português, mas no decorrer das aulas, nossas aulas passarão a ser gradualmente passando um pouco mais a ser em inglês do que em português. Então, hoje eu posso falar alguns textos, algumas expressões de língua inglesa que eu quero que vocês vão. Eu desejo que vocês vão se atentando, tá? E comecem a perceber se é alguma palavra que vocês reconhecem, se é alguma palavra que vocês têm dúvida, se é uma palavra que tem dúvida que vocês anotem. Uma dica que eu acho essencial para quem está começando é fazer um diáriozinho de inglês. Como seria esse diário de inglês? É só uma dica, tá? Não é obrigatório fazer, fica a critério. Vai depender de cada um. Mas basicamente você pode fazer digital pelo bloco de notas do celular ou até na própria conversa do WhatsApp com algum colega. Ir anotando expressões e palavras em inglês que vocês não conhecem, ou têm dúvidas na pronúncia ou no significado, e vão anotando. E aí, uma vez por dia, vocês vão lendo, não precisa ser aquele estudo fixo e pesado. Não, é para ser uma coisa descontraída. Aprender uma nova língua é um desafio, mas também é muito divertido, certo? Então tenham isso em mente e vamos lá. Bom, aprender inglês vai muito além da gramática e do vocabulário básico. Então é necessário e importante a gente conhecer as expressões idiomáticas para poder nos comunicar de forma mais eficaz, até mais natural. Essas expressões elas acabam refletindo muito a cultura, os costumes e até a rotina de certas pessoas. E elas são amplamente usadas no dia a dia. E nós temos exemplos disso em filmes, em séries, até mesmo no ambiente profissional. Essas expressões, elas podem carregar um significado, elas carregam um significado nesta outra língua, ou seja, na língua inglesa, só que muitas vezes elas não podem ser traduzidas literalmente. Porque se a gente for traduzir literalmente, às vezes fica sem sentido. Então, essas expressões acabam tornando a comunicação mais rica e autêntica, certo? No trabalho, podem ajudar a fortalecer conexões e demonstram um domínio avançado de idioma. Então, é válido incorporá-los no vocabulário diário, o que torna também o aprendizado mais dinâmico, além de facilitar a fluência. Tá? Então, com prática e exposição constante, a comunicação em inglês se torna cada vez mais natural, eficiente e fluida. Ela é mais fácil, porque se torna um desafio prazeroso, um desafio muito legal, certo? Bom, vocês devem estar se perguntando. Eu acabei de falar o porquê é necessário e tudo mais, mas essas expressões, elas são importantes porque é o inglês falado no dia a dia, e que é muito diferente do inglês dos livros, exatamente, porque o inglês dos livros é um pouco mais da gramática, certo? Então, como eu disse antes, muitas expressões não têm uma tradução literal para o português, mas ainda assim fazem algum sentido nesta outra língua. E, mais uma vez, que aprender algumas expressões deixa a nossa fala mais fluida, mais natural e até mais dinâmica, certo? Bom, essas expressões idiomáticas são frases, mais uma vez, cujo significado não pode ser entendido literalmente, porque muitas vezes elas podem funcionar como metáforas culturais que enriquecem a comunicação e elas estão presentes em todas as línguas. Nós temos as nossas expressões idiomáticas e elas ajudam a expressar conceitos complexos, muitas vezes, ou até conceitos mais simples, mas de forma rápida e eficiente. Então, no inglês, essas expressões elas são variadas e refletem a história, a cultura e o humor desses falantes nativos, certo? Então, entender e usar essas expressões podem não, de certeza, abre portas para uma comunicação mais envolvente, sabe? Uma comunicação rápida, como eu disse antes, certo? Então, de toda forma, não é apenas necessário entender o significado dessas expressões, mas também entender o contexto em que elas são usadas. Porque se a gente for com a nossa mente de, eu vou usar uma expressão e você vai traduzir no literal e não acaba não fazendo sentido. Então, é necessário entender o contexto em que elas podem ser usadas. Então, é muito válido assistir a filmes, é válido ler livros em inglês e é válido também conversar. Não se sintam tímidos em conversar.
Posso falar disso em outra aula, em outro momento, mas tem o método Sombra, que é um método muito usado e, particularmente, eu gosto que é o método Sombra, o método de repetição. Então, quando, pelo menos com esse método, você consegue adquirir vocabulário, você consegue adquirir pronúncia e você acaba perdendo um pouco a timidez em falar. Porque muitas vezes, principalmente nós brasileiros, eu vejo isso às vezes, eu sei escrever, mas eu não sei falar. Eu tenho dificuldade na fala, mas eu consigo ler e escrever bem em inglês. Então, temos que começar a perder um pouco essa vergonha em falar. Tudo bem ter um sotaque. Nós falamos português, nossa língua nativa é o português, a gente não tem que ter vergonha de falar com o sotaque português, de português brasileiro que eu falo. Não precisamos ter vergonha do nosso sotaque da forma como a gente fala. O importante é nos comunicarmos. Tá? Então, vamos perdendo essa caldinha de timidez com a comunicação. Vamos conversar, vamos cantar em inglês. Nem precisa afinar. Se tiver vergonha, pode cantar sozinho no quarto. Tá? Mas ajuda a destravar esse medo, ajuda a abrir essa portinha de timidez e facilita muito no aprendizado, além de ficar mais fluido, mais natural e muito mais dinâmico. Porque, repetindo mais uma vez o que eu disse, aprender um novo idioma, aprender inglês, é divertido. E também é para ser divertido, certo? Bom, como eu disse que às vezes é necessário a gente já ir comunicando, colocando um pouquinho mais de inglês nas nossas aulas, eu vou falar um trechinho, que não é exatamente o que eu já falei em português, mas remete um pouco do contexto. E escutem bem as palavras, tá? Se tiverem dúvida, vão anotando, podem anotar, escrever da forma que vocês acham que é, depois vocês podem corrigir, porque isso facilita também, tá certo? So, today, we are going to explore some common English expressions and slangs that will help us to sound more natural when speaking. Understanding these expressions is crucial because they are widely used in daily conversations, movies, and even professional settings. So, let's start. Bom, começando, penso que podemos começar um pouco mais com expressões do dia a dia. Eu posso chegar para você e dizer, Hey, what's up? O que seria esse what's up? What's up é e aí? Pode ser o que está acontecendo, é uma maneira informal e muito comum de cumprimentar alguém. É diferente de how are you, que significa como você está. Porque o what's up não existe uma resposta detalhada. Você pode perguntar como Hey, what's up? Vamos repetir? Hey, what's up? Que é e aí, como vão as coisas? Você pode responder de forma muito informal, muito simples, muito breve. Algo como Not much, just chilling. Nada demais, só relaxando. Yeah, I'm okay. Então, é fluido, certo? Da mesma forma como alguém falar para você, what's up? E você não precisa responder com uma história longa. É bem informal mesmo, é frase de dia a dia, uma expressão de dia a dia. Ao mesmo tempo que long time no see you. Se eu disser para você, long time no see you, quanto tempo não vejo você? Ou quanto tempo? São expressões que nós utilizamos quando encontramos alguém, logicamente que não vemos há muito tempo, e é uma forma casual e simpática de iniciar uma conversa. Um exemplo, eu vou usar nomes bem comuns, tá? Como Ana. Hey, Ana. Long time no see you. Yeah, how have you been? Então, é uma ótima maneira de iniciar uma conversa com alguém que você não vê há meses, em vez de usar um hello, how are you? Você pode usar simplesmente um long time no see. Soa mais natural, soa mais fluido, soa mais dinâmico, até um pouco mais nativo, digamos assim. Outra expressão é hangout, que é sair, passar um tempo junto. É uma expressão usada para falar sobre passar um tempo de alguém de forma casual, é o mais informal também, e geralmente usada com amigos, familiares, até colegas de trabalho. Um exemplo seria let's hang out this weekend. Vamos sair este final de semana? Então, se você convidar alguém para sair, em vez de dizer let's go somewhere, você pode dizer de forma mais fluida, mais informal, let's hang out, certo? Algumas expressões idiomáticas, que são essas expressões que a gente acaba tendo um sentido, porque algumas dessas expressões a gente trouxe para o português também. Mas, não sei se vocês são muito do teatro, muito das artes, mas é muito comum quando alguém vai fazer um espetáculo dizer assim, quebra-perna. Quebra-perna é uma expressão idiomática que quer dizer boa sorte. Se a gente for no pé da letra, é muito diferente, né? Um boa sorte de um quebra-perna, mas break the leg.
break a leg. Tá? Então pode parecer estranho desejar que alguém quebre a perna, mas no inglês é uma maneira comum de desejar boa sorte, especialmente antes de algo importante como uma apresentação. Como, por exemplo, se eu tiver uma prova, um teste amanhã, eu posso dizer para vocês, I have a test tomorrow. Vocês podem dizer para mim, break a leg. Então, é uma expressão idiomática que é muito utilizada mesmo. Outra expressão é It's raining cats and dogs. Em uma tradução literal seria está chovendo gatos e cachorros. Mas pelo contexto, a forma de dizer está chovendo muito. É uma expressão idiomática clássica para falar sobre uma chuva muito forte. Não tem exatamente uma tradução literal, mas também pode significar como está caindo um pé d'água, se a gente for dizer popularmente. Então, um exemplo de uso é Don't forget your umbrella. It's raining cats and dogs outside. So, não esqueça seu guarda-chuva. Está chovendo muito lá fora. Certo? Está caindo um pé d'água lá fora. Vocês estão percebendo que nesses exemplos que eu estou dando para vocês, eu estou trazendo palavras que talvez eu não tenha dito antes. Então, vão se atentando, né, nesses exemplos também, tá? No don't, no forget, no umbrella, que são palavras de vocabulário simples que vão ajudar vocês quando vocês estiverem, por exemplo, ouvindo uma música. Todo mundo já ouviu, ou acho que todo mundo já ouviu Umbrella da Rihanna, certo? Então, é um exemplo que eu dou, porque às vezes palavras de vocabulário simples nos ajudam a entender por contexto também alguns textos, algum assunto um pouco mais complexo. Então, vão se atentando também aos exemplos. E toda vez que eu falar um exemplo, tenta repetir junto comigo. Não precisa ser perfeito, tá? Mas tenta repetir junto comigo. Vamos perdendo um pouco essa vergonha de falar. Certo? Porque falar é muito importante mesmo, tá? Voltando ao nosso assunto, né? Uma outra expressão seria piece of cake. Se nós formos traduzir piece of cake, seria o quê? Um pedaço de bolo? Não é? Piece of cake. Mas para eles, como falou para eles, para os falantes de língua inglesa, estadunidense, piece of cake é muito fácil. É uma expressão para dizer que algo foi muito fácil de fazer. Tão fácil como comer um pedaço de bolo. Eu, no último exemplo, eu tinha falado para vocês que eu iria fazer um teste amanhã. Então, usando quase o mesmo exemplo. Que eu posso dizer, I don't know, let's see. That exam was a piece of cake. Aquela prova foi muito fácil. Então, na próxima vez que vocês dizerem que algo foi tranquilo ou muito fácil de fazer, vamos usar a expressão piece of cake, em vez de very easy. Piece of cake vai trazer um pouco mais de naturalidade, até de conhecimento com a dinâmica do dia a dia, certo? Um pouco sobre slangs. Alguém sabe o que significa slangs? Slangs são gírias. Então, dar alguns poucos exemplos de gírias para vocês. Um exemplo é no worries, sem problema. É uma forma descontraída também de dizer de nada, não tem problema. É utilizado basicamente em país de língua inglesa, como eu acabei de dizer, mas utilizar a expressão no worries em vez de you are welcome deixa falar mais uma vez mais natural. Você fez alguma coisa para alguém, você emprestou alguma coisa para alguém. Em vez de alguém se emprestou e alguém vai lhe dizer thanks for your help or thanks for borrowing me this thing. You can say no worries. Muito mais natural. Ou uma expressão também muito comum, que eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum filme, em alguma música, em alguma série, é I'm broken. Em vez de dizer eu estou quebrado, é dizer estou sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro no momento, so I'm broke. I can't go out today because I'm broke. Não posso sair hoje, estou sem grana. Então é bem simples. Outra expressão seria chill out. Relaxa. É uma expressão usada para dizer para alguém que essa pessoa pode se acalmar ou relaxar. Um exemplo seria you are stressing too much. Chill out. Você está estressado demais. Relaxa. Então são expressões bem simples e que trazem uma fluidez, uma dinâmica e uma naturalidade à fala, às expressões de vocês. Porque
a gente sabe até mesmo no português que a nossa vivência não é exatamente como está num livro de gramática. Nós temos as nossas gírias, nós temos as palavras do dia a dia. E da mesma forma como nós temos as nossas palavras do dia a dia, eles também têm. Então, eu estava assistindo uma entrevista com uma chinesa que ela estava aprendendo português. E ela estava dando um depoimento, como o português era muito difícil de aprender e tudo mais. Ela estava tentando aprender o nosso português, o português brasileiro. Porque ela falava que nós tínhamos muitas expressões que com certeza não faziam sentido. Teve uma que ela falou nesse podcast que ela achou muito engraçado, que foi a luz dormiu acesa. É muito comum, principalmente no Nordeste, a gente diz, a luz dormiu acesa. Mas luz não dorme, luz é um objeto animado. A luz só acende e apaga. Como é que a luz dorme acesa? Seria o mesmo que dizer que alguém esqueceu a luz acesa, alguém esqueceu de desligar a luz. Mas são palavras simples do nosso cotidiano que muitas vezes causam dúvidas e dificuldades para outras pessoas. Então, sabendo essas expressões, é muito mais fluido, é muito mais natural. E vocês podem se sentirem até um pouco mais íntimo da língua inglesa. Porque vocês estão sabendo falar o dia a dia, não só a parte formal ou um vocabulário um pouco mais contextualizado para o mercado de trabalho. Mas essa dinâmica de dia a dia também é importante. Tá? Então podemos continuar então com algumas expressões, certo? Vocês estão fazendo anotações, é bem interessante ouvir a palavra, escrever, depois ver se escreveu certinho. Vale a pena, acredite em mim. Eu posso dizer para vocês algo como once in a blue moon, que é algo como acontece muito raramente. Um exemplo seria: We only go to the beach once in a blue moon. Se eu disser para vocês que algo é muito caro, como eu posso dizer? Oh, this is expensive? No. I can say cost an arm and a leg. That car costs an arm and a leg. Ou seja, esse carro custa caro. Esse carro é caro. Porque ele custa um braço e uma perna. Entendeu? Uma expressão muito comum no dia a dia é a expressão under the weather. Que geralmente significa uma pessoa que não se sente muito bem. Sabe quando você acorda indisposto, com uma dor, alguma coisa assim? Então, em vez de dizer I'm in pain, ou I have some cake, no sentido de estou com uma dor de estômago e tudo mais, você pode dizer under the weather. So, I'm feeling a bit under the weather today, so I'll stay home. Não estou me sentindo muito bem hoje, então eu vou ficar em casa. Então, são expressões de dia a dia. Eu quero ver com o pessoal se eu consigo deixar um e-book para vocês, tá? Não foi eu que fiz, eu peguei na internet, mas ele é super válido. E eu vou tentar anexar as nossas salas de aula, certo? Então, acho que vai facilitar. E é interessante já, se na próxima aula, no próximo momento, trocarmos expressões, tentar iniciar um diálogo usando essas expressões, porque são expressões de fácil pronúncia e fácil vocabulário, que já dá para ir treinando no dia a dia mesmo, com um colega, ou até mesmo sozinho, certo? Então, não começamos as aulas de fato, mas eu vou deixar uma mini atividade. De todas essas expressões que nós usamos hoje, eu quero que vocês escrevam, tá? Como vocês já acham que são. E depois vocês podem olhar na internet para saber se vocês escreveram correto, ou se vocês ouviram certinho, ou se ouviram de forma clara, às vezes até fácil. Porque eu não vou mentir, talvez a minha pronúncia seja um pouco difícil para vocês. Mas é isso. É ouvir, é escrever, é estudar e também se divertir no meio desse aprendizado. Certo? Então, escolham 3 expressões, escrevam, vejam se escreveram certo, tentem pronunciar, certo? E aí, eu quero ver como foi essa dinâmica, a ver se vocês gostaram dessa atividade, numa próxima possível aula. Certo? E eu vou recomendar para vocês, tá? Que tentem fazer um diário de língua inglesa. Não precisa ser físico, pode ser digital. Quando vocês forem assistir alguma coisa, em vez de assistir dublado, tente assistir legendado, já para ir acostumando o ouvido.
ao sotaque, à pronúncia, novas palavras. Se alguém quiser se aventurar, mesmo que não entenda muito, mas, por exemplo, pode pegar um episódio curtinho de alguma série que gosta e colocar em inglês, legendado em inglês, já para ir vendo a escrita, como é o som e a escrita das palavras. Isso ajuda, pode parecer que não, mas ajuda bastante, certo? Então eu deixo essa dica aí para vocês e foi um prazer e até a próxima aula.